Por que que é tão difícil a gente realmente, né, mudar para algo melhor quando a gente já sabe que a gente não tá vivendo algo que é bom pra gente, a gente já sabe o que a gente quer, a gente já sabe o que é melhor, mas ainda assim, quando a gente precisa fazer aquilo que precisa fazer, a gente vai lá e se distrai, vai fazer outra coisa e vai fazer aquela coisa. E sabe, às vezes a gente sabe mesmo, a gente tá consciente que a gente tá ali, a gente tá fugindo, a gente tá se distraindo, a gente sabe que tá passando tempo pra terminar o dia e a gente ficar se cobrando e se culpando porque a gente não fez o que tinha que fazer. Eu sei que você passa por isso, porque eu também passo por isso, nós somos seres humanos. Mas hoje eu quero compartilhar aqui um pouquinho com você, né, o que eu venho aprendendo nessa experiência como ser humano, vivendo por isso, vivendo, né, nisso, com isso, e também auxiliando as pessoas na mentoria. E hoje mesmo eu estava numa mentoria e eu estava conversando, né, com dos meus mentorados, e ele mesmo me trouxe, sabe, assim, que ele já teve em um outro momento, né, fazendo esse processo comigo, e ele mesmo falou, ele falou assim, nossa, hoje, quando eu olho para trás, né, eu vejo que, assim, que conforme eu fui permitindo, conforme eu fui, né, conseguindo aceitar que as coisas, elas não seriam como eu queria, eu fui começando a ficar mais leve. Então, conforme eu fui dando, sabe, essa autorização para que eu pudesse ser diferente daquilo que eu acreditava ser. E ele mesmo trouxe, ele falou assim: hoje eu vejo que eu não sou de longe a mesma pessoa de anos atrás. E isso é interessante, né? Porque assim, o que acontece, né? A gente já sabe na prática que aquilo que a gente está passando agora é desconfortável para a gente. E a gente, no geral, né, já tem ali uma noção do que a gente quer. A gente pode até estar um pouco em dúvida se é aquilo mesmo ou se não é, mas no fundo, a gente sabe um pouquinho o que, que a gente está buscando. Só que quando a gente vai entrar em ação, quando a gente realmente vai fazer aquilo que é necessário para colocar em prática aquilo e poder chegar naquela realidade, o que, que eu venho percebendo? Né? Eu venho percebendo que a primeira coisa é a gente não aceita que as pessoas vejam as nossas falhas. A gente não aceita que as pessoas nos olhem com aquele olhar, sabe aquele olhar assim, quando você tá assim na situação e você vê que a pessoa tá te olhando com um olhar de descaso, ou até mesmo com um olhar de desprezo. E a gente tem um desespero, a gente foge desse olhar de desprezo das pessoas. A gente foge desse olhar de descaso das pessoas. Só que aí que tá. Como é que de verdade a gente vai conseguir sair de uma situação desconfortável e ir para uma situação melhor se a gente não puder aceitar que nós somos seres humanos e que sim, algumas pessoas vão olhar para o que a gente está fazendo e vão falar: vixe, esse daí, essa daí tá perdido, não sabe nem o que tá fazendo. Vixe, esse daí, essa daí, nossa, ó, esquece, deixa pra lá que tá no buraco. E assim, é a realidade, é o que acontece. A gente sabe que é assim na prática. Poderia ser diferente? Olha, até hoje eu não vi ninguém que passou por uma situação diferente dessa. No dia a dia mesmo, a gente pode trazer várias teorias bonitas e tal, mas no dia a dia, na prática, o que vai acontecer é isso, né? A gente vai precisar aceitar que algumas pessoas vão olhar a gente com desprezo, que algumas pessoas vão olhar a gente com descaso, que algumas pessoas vão dar risada da nossa cara, dependendo do que a gente está tentando, que é novo, que a gente ainda não sabe. Então a gente está errando. Então a gente está ali se vulnerabilizando para expressar a nossa humanidade. E quando a gente começa, então, a aceitar isso e aquela vozinha da nossa cabeça que começa a vir falando: não, não faz isso, ó, as pessoas vão rir de você, ó, as pessoas vão achar que você não tá conseguindo, ó, as pessoas vão ver que você tá fracassando. Quando essa voz vem, você tem força para não dar ouvidos para ela. Então ela até fala, ela fala, essa voz fala dentro da tua cabeça. Mas quando ela fala, o que que a gente faz? A gente fala: ah, tá bom, eu sei que você vai falar mesmo, mas assim, eu não tô nem aí. E não é que eu não tô nem aí no sentido de que às vezes eu não fico chateado, às vezes eu não fico tipo meio pra baixo, não sei o que lá, porque assim, tem dias que a gente não tá tão bem. Então tem dias que às vezes uma pessoa olhar pra gente dessa forma vai dar uma derrubada. Só que
Se a gente vai aprendendo no caminho, e no caminho é vivendo, não tem como. Não dá pra ficar aqui no YouTube ouvindo, assistindo e achando que já entendeu. Vai precisar viver. Eu estar trazendo aqui a fala é para te inspirar a perceber que na prática é assim que acontece, não tem resposta mágica, não tem o hackzinho, não tem a fórmula que todo mundo tá tentando te vender, porque não tem. Assim, na prática, quem consegue tem que passar por isso. E quem aceita passar por isso vai aprendendo. E o que, que a gente vai aprendendo? A gente vai aprendendo e conforme a gente vai sentindo, às vezes, aquele desconforto, aquela dor da pessoa olhar pra gente daquela forma, a gente vai descobrindo no caminho que é a gente que tá dando força para aquilo que o outro tá fazendo. É a gente que realmente não quer ser um ser humano comum. E quando a gente aceita ser um ser humano comum, o que é um ser humano comum? Eu sei que eu vou errar em algum momento. Eu sei que eu não vou saber em algum momento. E assim, qual é o problema das pessoas descobrirem que eu não sei? Qual é o problema das pessoas descobrirem que eu não entendo, sabe, totalmente a língua portuguesa e venho aqui e falo umas palavras conjugando o verbo de forma incorreta ou não usando aquela expressão que seria mais adequada? Qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Só que a gente não lida com isso dessa forma. A gente acha que isso é um grave problema. A gente acha que isso é o maior dos problemas. Então a gente exige, sabe, uma coisa da gente assim tão grande que a gente não consegue fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Por quê? Porque a gente sabe que aquilo é novo. E sabendo que aquilo é novo, a gente já sabe que vai errar. E sabendo que vai errar, a gente já sabe que alguém vai olhar. Só que assim, na verdade, quem já tá olhando o tempo todo sem parar e já tá condenando o tempo todo sem parar é a gente. Então, por mais que as outras pessoas olhem, o que realmente pesa é a gente aqui dentro o dia inteiro se cobrando para não mostrar para o outro o nosso erro, a nossa falha, a nossa limitação. Então, a verdadeira tortura que a gente tem não é se a outra pessoa vai olhar pra gente com descaso. Até vai machucar, vai doer um pouquinho no momento que acontecer, mas não tem a ver com a outra pessoa. É a gente que deu importância para aquilo. E conforme a gente então vai passando por isso com essa nova mentalidade que assim, opa, eu não tô me expondo a isso para ficar me culpando. Quando essa voz vier me culpar, eu vou logo interromper ela, falar, opa, peraí. Não, eu sou ser humano, eu erro mesmo, eu não sei mesmo, às vezes eu falho mesmo, tipo assim, é isso, vou fazer o quê? Mas eu tô aprendendo, eu tô tentando, eu tô indo. E conforme você vai, você tenta e você repete, as pessoas te olham com desprezo, te olham com descaso, te olham com um monte de coisa, e você vai entendendo que tá tudo bem ela olhar você dessa forma. Por quê? Porque ela acredita que essa é a maneira que ela tem que se comportar com você. A grande questão é, você vai dar peso para isso? Você vai acreditar que você é um lixo, que você não vale nada só porque aquela pessoa te olhou com desprezo? Na boa. Ai, ela ter te olhado com desprezo não vai mudar nada na tua realidade, a não ser que você acredite que isso mudou a sua realidade. Então, quando você começa a perceber que você passando por esse caminho, você tem a oportunidade de reviver essas situações que te causam desconforto e você começar a reprogramar a sua mente a ela funcionar de uma maneira diferente, aí você começa a conseguir fazer aquilo que você já quer fazer e não está conseguindo. Vai ter alguns percalços, vai ter algumas inseguranças, alguns medos, algumas dúvidas, algumas indecisões, vai ter um monte de coisa. Vai ter um monte de coisa. Não dá para saber exatamente o que vai ter. É exatamente, inclusive, né, que nos cursos e nas mentorias, né, as ferramentas que eu vou oferecendo para as pessoas é exatamente, né, um leque, é como se fosse uma caixa de ferramentas. Para caso apareça uma indecisão, você tem uma ferramenta para lidar com a indecisão. Para caso apareça, né, uma culpa, você tem uma ferramenta para lidar com a culpa. Um medo, uma ferramenta para lidar com o medo. Né? Um sentimento de mágoa, uma ferramenta para lidar com a mágoa. Um sentimento de perdão, uma ferramenta para lidar com o perdão. E aí você vai tendo as ferramentas necessárias e a gente sabe quais são, né, as possibilidades do que pode acontecer, porque o ser humano, por mais que a gente seja diferente, único, as nossas dores elas são muito parecidas, né?
Então a gente tem a dor da culpa, tem a dor da mágoa, tem a dor do perdão, tem a dor do medo, tem a dor da insegurança, tem a dor da indecisão, tem uma série de coisas que a gente tem, né? Então, essas ferramentas, elas vão exatamente ajudando a gente a ir dando clareza, porque quando a gente tem clareza do que está acontecendo dentro da gente, se a gente realmente está decidido de que a gente vai fazer a mudança, porque a gente tem a liberdade de falar que quer fazer a mudança e de, na verdade, não querer realmente a mudança, porque falar que quer a mudança não é querer a mudança. Eu tô cansado já de receber pessoas que falam que querem mudar, mas na hora que você coloca a mudança na frente delas, elas não querem. E elas saem e vão embora. E tá tudo bem também, né? Não é que a pessoa tenha a obrigação de mudar. A questão é, não minta pra você. Se você ainda não quer mudar, você tem todo o direito de não mudar. Só seja honesto. Honesta. Fala, eu não quero mudar ainda. Não fica falando para as pessoas, eu quero mudar, mas eu não sei como eu faço. Eu quero mudar, mas eu não encontrei ainda um caminho. Não é bem por aí. Quando você quer mudar, os caminhos eles vão se apresentando. Mas eu não gostei, não é desse jeito que eu quero. Olha, você quer mudar, você ainda quer do seu jeito. A vida não é assim. A vida não funciona dessa maneira. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que dá. É do jeito que dá. Entendeu? É do jeito que dá. É como emprego, né? A gente entra no emprego, a gente quer que ele seja de uma forma, só que ele não é do jeito que a gente quer. É como dá. Entendeu? A gente entra num relacionamento, a gente quer que a outra pessoa seja como a gente gostaria. Uma das maiores maluquices que a gente faz. Mas não é assim que na prática acontece. Acontece o que? É como dá. Então é como dá. E quando a gente começa a entender que a vida é como dá, a gente começa a aceitar mais ela. E aí a gente começa a perceber que, na verdade, não é tão difícil mudar. Fica mais difícil quando a gente não aceita as condições que a vida tá dando pra gente da mudança. Aí a gente quer criar outras condições. Então, assim, a vida já tá te dando uma canoa para você atravessar o barco, mas você não quer uma canoa, você quer uma ponte. Então, ok. Se você quer uma ponte e a vida tá te dando uma canoa, o que você vai ter que fazer? Vai ter que ralar muito para tentar construir uma ponte. Talvez você consiga, talvez não. E aí o que, que acontece? Quando você cansa de tentar fazer a vida ser de um jeito diferente do que ela é, aí você aceita as condições que ela tá te dando. Aí quando você aceita, você consegue com mais facilidade. Então, o nosso tempo, né, de ficar passando por essa experiência de querer fazer algo que já sabe que precisa e não conseguir e querer e fazer e não conseguir, é o tempo que a vida vai usando pra gente perceber que assim, eu tô tentando fazer de um jeito que a vida não quer. O que, que eu preciso fazer? Como que é? E aí vem uma humildade, né? Porque a gente precisa dessa humildade, a gente precisa, sabe? A gente precisa realmente dessa humildade de entender que nem tudo é do jeito que a gente quer. De que às vezes as coisas elas vão ser do jeito que dá. E aí quando a gente tem essa mentalidade, quando a gente aceita então que as pessoas vão ver os nossos erros, quando a gente começa a perceber que as pessoas elas vão olhar pra gente com desprezo, com descaso e vão tirar até onda da nossa cara e tudo isso tá tudo bem. Por quê? Porque quando a gente aprende a lidar com isso, tudo isso perde o valor. Tudo isso se torna irrelevante. E aí chega aquele momento que você tá pouco se lixando se o outro tá olhando ou não tá olhando, se ele tá gostando ou não tá gostando, se ele tá te esnobando ou não tá te esnobando. Porque no final das contas, ele te esnobar ou não, qual que é a diferença? Qual que é a diferença? De boa. A única diferença é no nosso orgulho. O nosso orgulho bate lá em cima e grita. Só que assim, você já parou para pensar que tudo isso está tentando ensinar a gente a abrir mão desse orgulho doentio que a gente tem? É um orgulho doentio, não é uma coisa saudável, sabe? A gente não cuida da gente e a gente tem um orgulho muito alto. Então, assim, a gente não come comida saudável, a gente não dorme bem, a gente não usa, sabe, assim, a vida da forma que ela seria saudável pra gente. A gente não faz exercício, não faz um monte de coisa. Então, a gente tem um descaso com a gente, mas a gente tem um orgulho lá no alto. E a gente quer que as pessoas nos tratem de uma determinada forma. Então, não é saudável isso. É muito mais interessante a gente refletir sobre isso e perceber, poxa, a vida está tentando me lapidar esse orgulho. Então, e se eu começar a cuidar mais de mim? Não é perfeição, sabe? Não tô falando de perfeição, não. Não é perfeição, não. É cuidar mais. Cuidar melhor, sabe? Cuidar melhor e tal. A gente começa a perceber, então, que a vida ela vai ficando diferente. E aí, quando a gente começa a cuidar da gente, aceitar a vida lapidar o nosso orgulho desnecessário, esse orgulho doentio, aí a gente começa, então, a se permitir a fazer, mesmo que as pessoas olhem a gente assim. E ao fazer isso, as coisas vão fluindo.
Então, assim, se esse conteúdo ele fez sentido para você, porque eu falo com muita honestidade, eu falo com muita sinceridade. Não quer dizer que a minha fala é a verdade absoluta, mas eu falo com muita honestidade, com muita sinceridade. Sabe? Aquilo que eu venho aprendendo a trancos e barrancos, sabe? Tomando porradas da vida e também orientando as pessoas e podendo ali, né, nos estudos, aprofundar os estudos e pesquisar, ir atrás, porque a curiosidade ela também ajuda muita gente. Mas é isso, na prática, sabe? Eu tô trazendo para você assim o feijão com arroz na prática. E aí você me comenta aqui e diz o que que você pensa, entende, sobre isso. Se você concorda, se você discorda, entende? E me conta o que que você realmente tá afim de fazer, que você tá deixando para depois, que você tá, sabe, se sabotando e tal, que você gostaria de realmente colocar em prática. E se você, né, quiser, aqui embaixo tem o link do meu curso novo, né, que é um curso sobre a ferida da rejeição para as pessoas que têm medo de ser rejeitadas, que têm medo de não serem aceitas, que têm medo de serem elas mesmas e as pessoas não aceitarem isso. Esse é um curso muito legal, é um curso introdutório, é um valor super acessível, assim, valor assim que qualquer pessoa pode pagar. E nesse curso, né, eu te oriento, eu te ofereço algumas ferramentas para você ter uma clareza sobre esse processo da rejeição, sabe? E também tem a minha mentoria, né? Caso você queira estar diretamente comigo, tendo uma orientação, né? Um direcionamento no seu processo bem, né, particular, bem específico. Tem a mentoria também. E não se esquece de seguir o canal, de deixar o seu like no vídeo. É muito importante para o YouTube quando você comenta, quando você compartilha, quando você dá um like, quando você segue o canal, porque o YouTube ele começa a entregar o meu conteúdo para mais pessoas e eu estou vindo aqui com toda a minha vontade expressar o que eu tenho para auxiliar e também, é claro, para levar a minha mensagem para o mundo. Então, se você puder contribuir, eu vou ficar muito grato pela sua participação e é sempre uma honra, né, estar aqui com vocês. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.